Fala meu querido, fala minha irmã, tudo bem? Eu sou o Wellington, seu professor de Excel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos, mais especificamente sobre alguns recursos que possuem dentro dos gráficos que a gente usa pouco, ou às vezes a gente realmente não conhece. Tem um recurso ali que ele se chama 10 primeiros, eu vou te mostrar como funciona. Com esse recurso você consegue, por exemplo, ao criar um gráfico muito cheio de dados, ele automaticamente vai estar sempre filtrando os 10 maiores. Então é muito comum quando você cria dados, quando você trabalha numa grande corporação, por exemplo, você gerar dados de 200 filiais, 300 filiais, mas sempre possui aquelas que são mais relevantes. Você possui, por exemplo, um gráfico dos 1000 erros, dos 300 erros, mas tem os erros que são os mais relevantes, que geram maior impacto. Então é esses que você quer destacar. Quando você cria, por exemplo, um Pareto, é isso que você quer, não é com o Pareto, né? Mostrar quais são os mais relevantes. É isso que esse filtro também tende a fazer por você. Mas uma vez que você aplica, se os teus dados forem alterados e os 10 primeiros deixarem de ser os mesmos 10, surgem outros 10 maiores, você não precisa se preocupar. Você apenas fecha e abre sua planilha e ela sempre vai trazer os dados, os 10 primeiros mais atuais. Você vai lá, atualiza a sua base e ela automaticamente aplica esse filtro. Beleza? Às vezes nós temos a tendência a esquecer das coisas, mas o Excel, uma vez que você aplica o recurso, ele não esquece mais. Dentro disso também temos os filtros de datas. Filtros de datas são diversos. Vamos para o Excel que a gente vai entender muito bem do que eu estou falando. Vamos aprender como aplicar esses filtros de datas e esses filtros dos maiores, do que eu quero destacar mais dentro da minha planilha. Vamos lá? Então, muito bem. Então aqui nós temos uma planilha onde nós temos uma série de pessoas e uma série de erros, tá vendo? E aqui é a data de registros desses erros. Vamos supor que eu gostaria de saber quais são os 10 maiores erros registrados, considerando essa base que nós temos. Então nós vamos selecionar essa área. A gente sabe que se a gente quer inserir um gráfico, nós temos que vir aqui, ó, dentro da nossa faixa de opções, procurar o botão inserir. E nós vamos achar aqui, ó, a opção dos gráficos. Vamos colocar aqui na nova planilha. Muito bem, ele já trouxe para mim aqui uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico. Um gráfico dinâmico nada mais é que um gráfico feito com base em uma tabela dinâmica. Muito bem, então se eu quero saber por tipos de erros, quais são os maiores, é eles que vêm para o meu eixo. Então eu já tenho a lista dos tipos de erros que eu tenho dentro da minha tabela. Eu tenho aqui na minha tabela 1349 linhas, mas apenas aqui 15 erros diferentes, 15 tipos de erro. Muito bem. Eu posso pegar aqui qualquer uma das informações para ele contar e lançar nos valores que ele já vai contar para mim. Então, eu tenho 1348 linhas dentro desse meu banco de dados. Eu já não vou mais usar esse recurso, vou tirar ele daqui. Vou selecionar, eu não gosto que fique aparecendo esses botões, tá? Então, uma vez que você está dentro do gráfico, você pode vir aqui, ó, no analisar ou no design, tem alguns recursos aqui, ó, para você mexer dentro do seu gráfico. Aqui no design, aqui no analisar, fica aqui, ó, a opção de mostrar ou ocultar os recursos. Então eu clico aqui nos botões e ele tira eles para mim. Muito bem, eu gosto das coisas também um pouco mais ordenadas. Para ele ordenar dentro do gráfico, você tem que ordenar dentro da tabela dinâmica. Eu quero classificar isso daqui do maior para o menor, por exemplo. Então é só eu clicar aqui dentro, clicar em dados do maior para o menor, do menor para o maior, do maior para o menor. E o gráfico vai refletir esse efeito aqui dentro. Tá vendo que os 10 maiores números são apenas eles que realmente são relevantes? Ó, eu vou adicionar aqui o rótulo de dados. Os últimos, ó, são números realmente simbólicos dentro do montante dos maiores. Então tem um filtro que eu vou aplicar aqui, ó, que é filtros de valores, os 10 primeiros. Então ele já entendeu, ó, que esse filtro deve ser aplicado com base na contagem de responsável, com base nessa coluna, que é a coluna de valores que ele identificou. Ele perguntou quais maiores você quer, quantos maiores? Eu quero os 10 maiores. Eu posso selecionar aqui, ó. Você quer os primeiros ou os últimos? Quero os primeiros, os 10 maiores. Quer os últimos, os 10 menores? Você escolhe. Nesse caso, os 10 maiores. E ele ajustou todo o gráfico. A partir de agora, se eu manipular os meus dados, ele vai se autoajustar. Por exemplo, se tá vendo que o erro 15 não está nessa lista, ó. Se eu venho aqui no erro 15 e lanço ele uma série de vezes aqui dentro, até ele se tornar um número relevante, ele então passa a tomar corpo aqui dentro e o cara que está em último, o erro 11, sai dessa lista. Ele automaticamente ajusta.
Vamos agora entender um pouquinho sobre filtros de datas. Aqui a gente tem uma série de datas também. Vamos inserir um novo gráfico, um gráfico dinâmico, e vamos dar um OK. Muito bem. Se eu quero trabalhar com as datas agora, não mais com os tipos de erros, são as datas que vai vir para o eixo. Olha o que o Excel fez. Eu tenho uma série de datas registradas aqui dentro, dias, né? Ele reconhecendo que esse campo está no formato de data, tá vendo que ele automaticamente criou aqui dentro, ó? Olha o que ele fez para nós. Ele agrupou as coisas por anos, meses e trimestres, tá vendo? Isso daqui é um filtro automático dele. Ele reconheceu que você não gostaria de verificar todos os 1.300 e poucos dias que nós temos aqui, ó, 1.348 linhas. Ele entendeu que você queria ver um agrupamento disso, o que faz todo sentido, né? Então, se eu jogo alguma coluna agora para os valores, ele me diz que em 2015 eu tive 496 erros, 2016 370, 2017 aumentou de novo, 2018 reduziu. Se eu tivesse feito o gráfico sem considerar essa criação que ele fez, ó, eu vou retirar isso que ele fez para mim. Ó, começa a abrir demais o meu gráfico, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, o que ele fez quando ele fez isso? Ele criou um recurso que é aplicável a datas, que é esse recurso aqui, ó, chamado de agrupar. Se eu vir no desagrupar, olha só, eu tenho as datas abertas de novo, tá vendo? Vou clicar nesse gráfico, a gente já viu, vou no analisar, vou ocultar os botões. E ele aberto por data, olha como ficaria estranho, não tem nem como ler essas informações, certo? Então eu venho aqui, ó, e mando agrupar. Quando eu mando agrupar, ele pergunta para mim, olha, você quer agrupar as informações por anos, por meses, por trimestres? Como você quer ver isso? Se eu agrupar só por mês, vai ser complicado, porque ele vai me trazer dados de janeiro a dezembro, mas ele vai misturar os anos, né? Então eu preciso sempre colocar os anos, se eu tiver mais de um ano dentro dessas informações, então eu posso usar os meses. Coloco dessa forma, aí sim, ó, olha como já começou a ficar melhor as informações. Tá vendo? Eu ainda posso, depois disso, agora aplicar filtros. Eu não quero ver os anos, não quero ver os meses, ou posso inverter a ordem das coisas, posso filtrar aqui, ó, só os anos agora de novo, tá vendo? E o efeito vai sendo dado no gráfico. Então aqui você entendeu perfeitamente como trabalhar com as datas dentro do Excel. Um recurso muito interessante que é a possibilidade de automaticamente agrupar recursos. Você não precisa, isso é um recurso novo do Excel. Como que a gente fazia antes? A gente tinha que ir lá na planilha, pegar aquela data e tirar de dentro daquela data o ano, depois tirar o mês, depois tirar os dias e depois eu tinha que aplicar os filtros daí por ano, por mês ou por dia. Mas o Excel, vendo que a gente tinha que fazer isso, criou esse novo recurso, agrupar por data. E daí eu posso pegar várias datas e jogar dentro dos meses, dentro dos anos, dentro dos trimestres, ao meu gosto, da maneira que eu achar melhor. Então, use sempre esse recurso, aí você não precisa ficar indo lá na sua planilha e criando colunas adicionais, apenas colocou uma data certinha e ele já vai aplicar esse recurso para você. E também o recurso dos 10 primeiros. São recursos muito interessantes, muito relevantes e que vão agregar muito valor aos seus gráficos. Foi um prazer conversar com você e até o próximo vídeo.